Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma aulinha, tá? Então, o tema de hoje vai ser o nosso querido modernismo brasileiro, finalmente chegou, tá? Era o mais aguardado, eu vinha falando dele desde o começo do semestre, quando eu tive que fazer uma pausa das aulas teóricas para poder falar um pouquinho sobre as análises literárias, e finalmente voltamos para essa linda escola literária, que é uma das mais importantes da literatura brasileira, tá? Tanto que ela é muito, muito, muito cobrada no Enem. Se a gente fosse pegar os temas que mais caem no Enem, preferencialmente é literatura brasileira modernista e contemporânea, tá? Do começo do século XX. O século XX inteiro, na verdade, é o que mais cai no Enem, certo? Eles tendem a pedir mais agora, um pouco de literatura contemporânea, mas o modernismo sempre vira e mexe, aparece ali. Às vezes aparecem alguns outros movimentos, romantismo nem tanto, um pouco mais do barroco e tal, mas o modernismo acaba sendo sempre o campeão, modernismo e tendências contemporâneas da literatura, tá? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje sobre modernismo, certo? Primeiro eu trouxe aqui nossa linha do tempo só para a gente poder se situar e entender melhor onde a gente está. A última aula foi sobre o pré-modernismo, que, como eu falei, tem uma grande discussão teórica sobre isso, não vou entrar nos méritos, tá? Mas o pré-modernismo seria esse comecinho do século XX e o modernismo começa em 1922 e a gente marca a data final dele em 1945, tá? Então a gente fala que teve duas gerações modernistas, tá? Tem gente, alguns materiais didáticos, alguns autores falam em três gerações modernistas, mas alguns autores querem morrer, alguns autores não acreditam nem em pré-modernismo, nem no pós-modernismo, nem numa terceira geração. A maioria concorda que são somente duas, e é bom a gente colocar nisso, porque depois de 1945, a gente já vai ter características que chamamos de contemporâneas, ou seja, foi o que eu acabei de comentar no começo da aula, agora há pouco. Tendências contemporâneas na literatura que vão aparecer a partir de 45. Então, chamemos assim, modernismo duas fases, certo? Primeira e segunda, e literatura pós-45, literatura contemporânea. Ainda que não seja um contemporâneo tão contemporâneo, que daqui a pouco está chegando 100 anos disso, mas são tendências, né, que a gente não consegue incluir junto com a galera do modernismo, certo? Então, vamos lá, dar uma olhadinha em como é. Certo? Como eu falei, o modernismo é de 1922 a 1945, e ele é esse movimento de ruptura, um dos mais importantes da literatura brasileira, porque como eu já falei em aula, quando lembra aquela aula, gente, que eu dei, a primeira aula desse semestre, em que eu falei sobre as artes que são modernas e as artes que são, não é tradicionais, esqueci o termo que eu usei, mas vocês entenderam, essas artes que são modernas e essas artes que não são modernas, certo? O que diferenciaria a arte clássica? Faltava a palavra clássica. Uma arte que tem tendências clássicas a uma arte que tem tendências modernas, sabe? E vocês lembram que eu coloquei o romantismo e o modernismo como esses dois movimentos de extrema ruptura e que têm, sim, tendências modernas. Se o romantismo foi esse primeiro impulso de querer ter uma renovação, o modernismo se valeu de tudo isso. Ele pegou toda essa ideia de ruptura que tem dentro do movimento romântico e mais essas ideias trazidas pelo movimento simbolista, que trouxe uma noção estética muito bacana por momento, certo? Uma renovação estética muito bacana. E foi o que aconteceu, sabe? Eles pegaram esses impulsos que estavam e fizeram uma coisa nova, uma coisa muito legal. Então, por isso que o modernismo é esse movimento tão importante de ruptura, certo? Porque vai romper com todos os códigos literários. Nossa, professor, como assim? Lembra, gente, que eu falava para vocês que toda a obra de arte é uma parte formal e uma parte ideológica, uma parte, ou seja, a forma em que ele está escrito e o conteúdo que você quer falar. Você não, e os dois são juntos. Você não pode querer falar de um assunto usando uma forma antiga. Então você vai falar de um assunto moderno usando uma forma antiga, são coisas que não casam, porque a forma é para você tratar de determinados assuntos, certo? Então, quando você pega o que acontecia no modernismo, era justamente isso. Se você queria tratar de outros temas que não estavam sendo tratados, você precisa de uma nova forma para poder dar conta disso. Então, quando a gente fala ruptura com os códigos literários, gente, a maior referência para eu fazer essa aula aqui foi um crítico literário muito bom, Alfredo Bozzi, e um outro poeta muito fofinho que eu vou falar dele depois, tá? Então, você tem essa ruptura, você cria uma coisa nova, um modo novo de você escrever. Porque o que é a forma da literatura? As palavras, certo? Quando você fala da forma de uma obra de arte, tem várias, pode ser diferentes tintas, pode ser uma escultura de diferentes materiais, essa vai ser a forma dela, o material que ela é composta. A literatura é composta de palavras, então o que eu vou atualizar? A palavra, o jeito que eu escolho a palavra, o som que a palavra vai ter, o arranjo que eu quero fazer no papel. Se você pega uma poesia modernista, uma poesia contemporânea, você pega até
outros tipos de poesia vão ter completamente uma outra forma, não vai ser só aqueles versinhos. Pega a poesia concreta, que é dos irmãos Campos, do Haroldo de Campos e tal. Nossa, gente, tem um arranjo completamente diferente do verso. A forma como ele é disposto no papel e tal, tudo isso vai mudar. Porque como você pode mudar a forma da literatura de um modo mais radical, certo? Fazendo essa troca de palavras, essa troca de tudo mais. Porque a forma da literatura é pelas palavras. Então você vai trocar esse tipo de coisa para poder trocar os conteúdos, certo? Você vai experimentar com a linguagem, certo? Você vai ter experiências novas com a linguagem para poder criar tudo isso. Até porque o modernismo tinha essa ideia de querer acessar uma maior parte da população, ele queria entrar dentro do território nacional. Porque a literatura, até esse momento, ela era muito da elite. Tanto é que o simbolismo eu falei para vocês que o simbolismo era uma literatura da aristocracia para a aristocracia. E os simbolistas e os modernistas queriam uma democratização disso, eles queriam atingir outras camadas populares. Então, se hoje a gente vê livros literários com uma linguagem mais acessível, com uma linguagem mais próxima do cotidiano, é graças ao modernismo, gente. Agradeçam eles, porque eles fizeram essa ruptura com a linguagem. Eles que falaram, eu não preciso continuar escrevendo igual o José de Alencar, eu não preciso continuar escrevendo igual o Machado de Assis. Não faz mais sentido. Meu leitor não é o leitor do século XIX. Eu preciso de uma atualização na minha linguagem, eu preciso falar de um modo diferente para poder atingir um leitor diferente, entendeu? Porque você não vai fazer revolução dentro do seu condomínio fechado. Para você fazer revolução, você tem que ir para a rua, você tem que atingir outros espaços. Então, eles tendo essa noção, vão atualizar tudo, desde a escolha de palavras que eles fazem até os assuntos que eles estão tratando, porque eles queriam isso, certo? E eles vão principalmente criticar as gerações passadas, o modo como essas gerações pensavam, o modo como era concebida a literatura até aquele momento. Eles queriam romper com aquilo. Esses ideais parnasianos de arte pela arte, uma arte bela, não querem nada disso. Esses ideais realistas de querer mudar a sociedade, tal, de querer falar de casa e tal, são coisas que não interessam. Os autores desse momento não queriam isso. E, gente, vocês têm que entender que o modernismo está muito além de só a literatura. Ele envolve toda uma gama de arte, porque você pega artistas plásticos, pintores, todo tipo de artista estava envolvido nesse momento do modernismo, porque é uma mudança geral de todo um paradigma cultural que tem nesse momento. Então, todo um paradigma estético que tem nesse momento vai ser modificado, vai ser mobilizado, certo? Tem até quando a gente vai caminhando na semana, tem aquela homérica briga do Monteiro Lobato com a Anita Malfatti, em que ela faz aquela exposição de arte, porque tinha uma galera do modernismo, entre eles tinha essa pintora, Anita Malfatti, e ela faz uma exposição de arte expressionista. Ela era uma artista brasileira expressionista. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, certo? E daí o Monteiro Lobato escreve uma crítica à exposição dela chamada Paranoia ou Mistificação, em que ele condena todo esse tipo de arte moderna, porque nem todo movimento é pacífico, certo? Nem toda a superação de movimento é feita de uma forma natural e tal. Lembra que eu falei da questão com o Coimbra, em Portugal, que eles não queriam sair do romantismo para entrar no realismo? Aqui no Brasil aconteceu uma coisa parecida nesse momento. Os que gostavam da estética antiga não queriam dar esse passo para o modernismo. Eles estavam travados ainda, porque é uma ruptura muito grande, muito forte, certo? E principalmente porque o modernismo, como eu falei, ele é tão revolucionário porque ele foi muito influenciado pelas vanguardas históricas que circulavam pela Europa no começo do século XX. Eu vou falar dessas vanguardas porque elas são muito importantes. Eu não vou poder falar tanto porque eu não vou ter tempo, mas eu vou tentar ser o mais preciso possível para falar disso, tá? Mas essas vanguardas foram o que mais foram os principais pontos de influência para o nosso modernismo aqui, certo? Então, quando a gente pega as vanguardas históricas, o que são? São movimentos artísticos do começo do século XX que propunham modos diferentes de você ver a realidade. Lembra que eu falei que dentro do paradigma clássico de arte, você acreditava que estava reproduzindo a realidade? Lembra que eu falei que dentro de um paradigma moderno de arte, você entende que você não está reproduzindo a realidade? O que você está reproduzindo é a sua visão da realidade? O artista tem esse entendimento? Então é justamente isso. Vão surgir esses diferentes paradigmas de arte. Gente, tem várias. Tá? Principalmente, se você pega o dadaísmo, foi um que influenciou mais ainda a literatura, mas eu não trouxe aqui, trouxe só esses três que são os principais que a gente mais ouve falar. O primeiro deles é o futurismo, que é essa primeira imagem aqui de um quadro do Umberto Boccioni, certo? E o futurismo, gente, é um movimento fascista. O fascismo nas artes é o futurismo. Tinha essa ideia de guerra, de superação das coisas pela guerra, de luta e tudo mais. É italiano, é do Marinetti. Ele escreve o
um manifesto de arte futurista e tal, e daí começa a ter essa tendência, certo? Que vai muito mais para essa ideia de canhões, de guerra e tudo mais. Muito fascista, muito ligado a esse movimento político que estava acontecendo na Itália nesse momento. A gente vai ter o surrealismo do Salvador Dalí, que vai justamente nessa ideia do sonho, de como tudo que a gente enxerga é fruto do nosso subconsciente, sabe? Tem muitas essas ideias de Freud também, subconsciente e tal, porque ele pintava como se fossem sonhos, a forma como ele enxergava a realidade. Tem aquele quadro perfeito, a persistência da memória, que tem o relógio derretendo. Tem esse daqui que você consegue perceber que o nome do quadro é Girafa em Chamas, e o que menos tem destaque é a girafa, lá no fundo pegando fogo. Tem todas essas mulheres que parecem ser ao mesmo tempo gavetas, imóveis parados. Então você tem uma mescla de coisas que não deveriam estar juntas, mas estão, para criar uma imagem maior, certo? Porque o surrealismo é como se você estivesse realmente no mundo dos sonhos. Ele também foi criado por um francês, tal, que tinha um manifesto surrealista e tudo mais. Então todas essas tendências estéticas são muito fechadas, certo? Tem o expressionismo, certo? Que um dos principais autores dele é o Edvard Munch, que a gente conhece esse tão icônico quadro Grito. Também tem o Van Gogh, que é um dos meus pintores preferidos, que flertou muito com essa estética expressionista, certo? Que você vai ter um ser humano muito com uma impossibilidade de se comunicar. Você percebe o mundo muito feio, de uma forma muito grotesca, certo? E o expressionismo é altamente influenciado pelo impressionismo, que é a primeira de todas as vanguardas, lá do Monet, de finais do século XIX. Isso, não estou errando os dados. Não estou errando séculos, de finais do século XIX, em que ele pinta as impressões que ele tem da paisagem como se fossem, nossa, parece que você está... Sabe quando você tira foto no seu Galaxy Pocket, que a imagem fica toda meio torcida, parece uma pintura assim, fica tudo desfocado? Ele pintava os quadros dele assim, não porque ele tinha um Galaxy Pocket e se inspirava na imagem, mas porque a forma como ele enxergava a realidade era toda distorcida, parecia que as linhas não estavam nítidas. E essa perda de nitidez das linhas foi que foi influenciando todas as vanguardas, principalmente o expressionismo, em que você já não tem linhas, quase linhas nenhuma, você tem quase um borrão de tinta grande que vai tomando essa forma e te dando essa aura de desespero. Você não consegue entender o quadro, você só consegue entender esse sentimento de atordoamento que essa alma tem, certo? Desse homem aqui que grita, a gente nem sabe porquê, a gente não consegue entender o porquê. Você entende o sentimento, mas você não entende a fundo o contexto da obra em si, certo? E depois, só passando rápido, porque eu já me detive muito para explicar as vanguardas, tem o Picasso, que fez o cubismo, em que ele pintava tudo. A forma como ele enxergava a realidade era toda fragmentada em formas geométricas. Então tem esse quadro dele super famoso, das Les Mademoiselles d'Avignon, que são essas mulheres, todas em formatos geométricos. E se você olha esse quadro, você pega, por exemplo, pensa na Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, em todos esses pintores renascentistas, como eles tinham essas pinturas que pareciam fotografias, em que você tinha texturas e o jeito que um músculo se mexia era bem pintado e tudo mais. E olha esse tipo de quadro, são completamente estéticas, são estéticas completamente diferentes, são intenções completamente diferentes que você tem para sua obra de arte, são traços diferentes, a forma delas, olha que eu estava falando da forma, a forma de você pintar é diferente, porque a ideia que você quer passar é outra, certo? Então é isso que vai influenciar a literatura brasileira de um modo geral, toda a literatura mundial de um modo geral, porque você quer uma renovação, certo? Uma mudança nisso tudo. Então, o que culminou, todas essas influências, todo esse cenário que eu estava falando para vocês, culminou na Semana de Arte Moderna, de 1922. A gente chama só de ou Semana de Arte Moderna, ou a Semana de 22, ou a Semana, porque é tão icônico que se chama a Semana, todo mundo já entende, que aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922, lá no Teatro Municipal de São Paulo. Foi uma série de conferências, foram vários artistas lá que fizeram uma série de conferências, tocou-se música clássica, né? Quando eu falo clássica, com instrumentos, tiveram poetas declamando poesias, artistas, todo mundo, e várias conferências a respeito dessa nova estética que eles queriam implementar. Porque eles viam pela Europa como tudo isso acontecia, eles viam como estavam essas tendências, principalmente futurista, foi que muito influenciou, surrealista também muito influenciou esses artistas brasileiros, esses poetas brasileiros do momento. Então, eles viam todas essas ideias e queriam aplicar aqui. Então, eles foram fazendo isso, fizeram essa semana, com todas as conferências, todas essas coisas que aconteceram, certo? E foi um momento muito decisivo. Foi aí que mudou completamente, virou uma chavinha, e a gente começou a ter uma literatura bem, bem, bem moderna no Brasil, certo?
foi esse encontro dessas tendências, esse momento em que todo mundo ali estava reunido, refletindo, principalmente por essas conferências sobre estética, e pelos artistas estarem mostrando as suas obras de arte modernas, finalmente. Teve leitura de vários poemas nesse momento, foi tudo mais. E também uma coisa muito, muito, muito importante, que eu não vou ter muito tempo para falar, são as revistas que surgiram para o modernismo. Principalmente, a principal delas era a revista Claxon, Mensário de Arte Moderna, que foi alimentada por muitos artistas desse período, por muitos poetas desse período, que publicavam seus textos dentro dessa estética moderna e movimentavam essa literatura que estava acontecendo, certo? A revista de Antropofagia surge um pouco depois, influenciada pelo movimento do Oswald de Andrade, e nela aparecem essas tendências modernas também de literatura, que eu vou ter que explicar depois para vocês, certo? Então a gente vai ter duas fases do modernismo. A primeira começa em 22 e termina em 1930, e a segunda é posterior, certo? Essa primeira fase também é conhecida como fase heróica, porque é a fase de maior ruptura, em que os modernistas queriam acabar com tudo, eles queriam realmente mudar tudo dessa estética nova, eles queriam principalmente eliminar com essa ideia que a gente tinha, que a gente era colônia de Portugal, certo? Eles não queriam, então, inclusive nesse momento, a literatura brasileira, um momento pouco depois, a literatura brasileira passa a influenciar a literatura de Portugal, porque a gente se separou tanto deles que a gente virou um ponto de referência, a gente não dependia mais, porque até simbolismo, por exemplo, a gente bebia muito do que vinha de fora, e agora não, a gente começou a produzir uma literatura tão boa que os outros começaram a beber da nossa fonte, certo? Então você vai ter esse momento mais radical de ruptura, principalmente com a linguagem em si, que todas essas ideias que eu falei de querer uma linguagem mais democrática, certo? E de revisar o nosso passado histórico, gente. Aquela ideia que o modernismo quis, aquela ideia que o romantismo quis, o modernismo foi, certo? Eles fizeram essa revisão de toda a nossa base nacional e criam uma visão bem crítica da realidade brasileira do momento. Então todos os autores nesse momento pensavam nisso. Você pega Macunaíma, do Mário de Andrade, um autor super, super, super importante para esse momento, é crucial para tudo isso, certo? É crucial para esse momento. Tudo bem que ele vai falar desse índio que sai, vem para a cidade, faz todo esse passeio e tal. É muito bom, Macunaíma é perfeito. E também a poesia, que vai querer muito essa ruptura, certo? Mas esse primeiro momento é a fase heróica, é a fase mais dura, mais de mudanças mesmo, em que várias experimentações aqui feitas também não deram muito certo. A gente vai ter vários movimentos como o Movimento Pau-Brasil, o Verde-Amarelismo, Escola da Anta, até chegar na antropofagia, que foi partir do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade, que se chama Tupi or Not Tupi. Eu tenho até uma camiseta, devia ter usado, né, mas esqueci. Em que ele vai falar justamente disso, de que a gente, não que a gente vai negar o que vem de fora, mas a gente vai pegar o que vem de fora e, assim como um índio antropofágico, que não é canibal, porque o canibal come todo tipo de ser humano, digamos assim, né? Todo tipo de carne. O antropófago não. O índio antropófago, ele come o guerreiro mais forte, porque ele acredita que comendo o mais forte, ele vai ter todas aquelas características que ele tinha. Então, assim como o índio antropófago tinha essa ideia de que tenho de comer o mais forte para me tornar ele, a nossa literatura também tinha que ser assim, a gente tinha que consumir criticamente o que vem de fora, degludi-la para poder tornar forte a nossa literatura. É nisso que se baseia o Manifesto Antropofágico, sempre erro o nome, do Oswald de Andrade nesse momento. Que ele é um artista também muito, muito, muito importante. A gente expliquei rapidamente, brevemente, tá? Eu poderia dar uma aula muito mais dedicada a isso. Acho que se eu pegar uma aula sobre o Oswald, eu vou falar com muito mais calma sobre isso, porque é um movimento muito, muito, muito importante, tá? Então, os principais são o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o nosso querido Manuel Bandeira, gente, o Manuel, ele é incrível. Ele depois se tornou professor de literatura numa universidade, se não me engano, acho que foi a Universidade de Brasília. E ele escreveu esse livro, Apresentação da Poesia Brasileira, que me ajudou muito em todas as aulas que eu montei aqui para vocês, em que ele falou justamente, são as anotações que ele usava para dar aula sobre literatura brasileira na universidade. E era muito importante, principalmente sobre o modernismo, porque ele viveu com essa galera. Ele conheceu todo mundo. Ele entendia de tudo. Ele estava lá na gangue junto com a galera. Sabe que a gente falava que tinha gangue dos modernistas, que era o Oswald, o Mário, a Tarsila e a Anita Malfatti, certo? Então ele estava ali junto com eles, vivendo toda essa experiência, e ele era um cara fantástico. As poesias dele são muito boas para você entender esse modernismo e tal. Mas enfim, vamos continuar com a nossa aula para não ficar muito longa. E também tem essas fases, a segunda fase do modernismo é de 1930 a 1945, que a gente costuma falar
A literatura de 30, que tem o romance de 30, poesia... Aqui a poesia de 30 é um pouco diferente. Você vai ter vários autores de poesia muito diferentes, tipo o Carlos Drummond de Andrade, que é um autor completamente único. O Drummond, a gente fala que ele tá ali porque ele tá ali, mas ele é completamente ele. Certo? Ele não tem muito a ver com essa galera do modernismo em si, certo? Mas você vai ter autores muito, muito interessantes, como o Murilo Mendes também, que vai fazer uma poesia surrealista muito interessante, certo? Mas a segunda fase, ela é de maior maturidade, de uma grande maturidade, ou seja, não tem aquela coisa de, eu tenho que mudar, eu tenho que experimentar, que a primeira fase tem. Ela é mais tranquila, certo? E ela vai se deter mais a fundo nesse empreendimento de recuperar a memória histórica do Brasil. E eles não vão esquecer a figura do negro, tá? Como os românticos fizeram. Vocês lembram de Iracema, né? Que era o branco e a Índia, né? Cadê o negro? Ele vai ser recuperado aqui nesse momento dessa segunda fase do modernismo, certo? E vai ter um foco muito grande nos romances regionalistas. É nessa época que a gente tem o nosso grandiosíssimo Graciliano Ramos, que escreve Vidas Secas, São Bernardo, todos romances perfeitos, que retratam justamente essa ideia. E a nossa querida Raquel de Queiroz também, que vai focar muito nos romances regionalistas. Então, nesse momento, a gente vai ter essa ideia, que eles até chamam de um neorrealismo, porque você volta a essa ideia de quase uma literatura realista, só que completamente diferente, certo? Principalmente pela parte formal do texto, que é completamente diferente do empreendimento realista, certo? Mas você vai ter essa literatura regionalista muito forte, muito, muito, muito forte, que vai ditar muitas tendências estéticas daí para diante, certo? Então aqui a gente está com a nossa querida segunda fase do modernismo, e acho que a gente acaba por aqui a nossa aulinha, viu, gente? Eu não quis falar muito para vocês não pegarem muitas informações, tracei um pequeno panorama histórico do que aconteceu, e eu vou me aprofundar mais nas características do modernismo quando eu for falando sobre as outras tendências, Foi ótimo, né? Me confundi todo. Eu vou me aprofundar mais nessas características do modernismo quando eu for falando de determinados autores, estudando determinadas obras com vocês, porque eu tenho que falar, tem que ter pelo menos uma aula sobre o Drummond, uma aula falando um pouquinho do Oswald, certo? Para vocês entenderem como que são esses autores, porque eles são tão importantes, estão cobrados no vestibular e afora, certo? Eu também tenho que falar de tendências mais contemporâneas da literatura, depois de 45. Porque depois de 45, gente, a gente vai ter esses autores mais famosos, como João Cabral de Melo Neto, para quem conhece poesia sabe que ele é muito famoso, Clarice Lispector, que é depois de 45, certo? Então, esses autores são tendências contemporâneas da literatura, certo? Mas então, gente, a nossa aula acaba por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!